Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando o nosso programa Quintal da Galécia. E aliás, muito obrigado a todos aqueles que têm compartilhado os nossos programas e até mesmo se inscrito no nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui a iniciativa chamada Julipedia, que é uma base de dados organizada por ordem cronológica com informações da literatura galega, e ele também acaba colocando informações de outras literaturas. Foi um trabalho feito pelo senhor Júlio Simão e que depois vai ser convertido naquele formato Wiki por uma equipe que o assessorou nessa parte tecnológica. Acho um projeto muito interessante e que poderia inclusive ser copiado, como por exemplo nas fontes da literatura portuguesa e brasileira, que não deixa de ser uma forma de manter em banco de dados para consultas e pesquisas a respeito da literatura dos nossos respectivos países que falam a nossa língua comum. Bom, por curiosidade, pelaquela questão que a gente tem abordado muito sobre a forma de se escrever na Galiza, enfim, que foi uma convenção que a gente pode entender que não foi muito feliz, mas enfim, realmente é um problema que eles vão ter que resolver por meio de uma escrita etimológica, histórica, ou então por uma escrita que convencionou-se ser uma escrita dialectológica. Então, para vocês pesquisarem o Julipedia, apesar de ser Júlio, ser com J, no caso dos galegos, eles utilizam a palavra X. Então vocês vão escrever Julipedia com X. E aí vão encontrar todos os conteúdos. E neste caso começa pelo ano de 1851. É nesse ano de 1851 que vai nascer Andrés Muruais Rodrigues, na cidade de Pontevedra, no dia 30 de novembro de 1851. Na mesma cidade em que ele vai também morrer no ano de 1882. Ele era um escritor e jornalista galego, licenciado em medicina, e tem uma trajetória interessante de frequentar as reuniões da Sociedade Galiza Literária, que acontecia na cidade de Madrid no ano de 1875. Andrés Muruais Rodrigues foi um dos impulsores da imprensa diária na Galiza, tendo colaborado em jornais como A Constância, O Dever, A Paz, O Porvir, O Anunciador, O Eco de Pontevedra, O Lereis, assim como também foi responsável pelo O Urco e ter fundado na cidade de Pontevedra o semanário O Independente. A escrita não estava estruturada, então essas publicações eram feitas em castelhano. Ou seja, essa fase inicial que a gente vai abordar, que a maioria dessas publicações feitas por esses escritores, jornalistas, poetas, eram basicamente em castelhano, mas também já havia a produção de ensaios em tentativas de escrever em galego. É também no ano de 1851 que vai nascer Camilo Prazer Bolso, na cidade de Ourense, cidade na qual ele também vai morrer no ano de 1887. Ele foi conhecido por colaborar no jornal O Heraldo Galego, tendo feito estudos em Direito nas universidades de Santiago de Compostela, Oviedo, e também depois foi viver em Madrid, lá onde ele vai colaborar numa publicação chamada A Ilustração Galega e Asturiana, além também de ter colaborado e dirigido outras revistas naquela cidade. A gente nota aí que tanto no primeiro autor como nesse, era muito comum que as pessoas fossem trabalhar na capital, Madrid, porque a Galiza faz parte do Estado espanhol, e é muito comum, a gente percebe também que nessas cidades houvesse núcleos, associações galegas. Dessa forma eles iam manter uma espécie de encontros através dos jornais para poder realmente orientar essas comunidades galegas que eram consideradas uma imigração interna no Estado espanhol. Também devemos lembrar que neste ano de 1851 vai nascer Manuel Curros Henriques, na vila de Cela Nova, em Ourense, e ele vai morrer no ano de 1908, na cidade de Havana, em Cuba. Manuel Curros Henriques é conhecido por ser um poeta e jornalista galego, e digamos assim, um dos três principais representantes do ressurgimento da literatura galega, juntamente com Rosário de Castro e Eduardo Pondal. Inclusive, o Dia das Letras Galegas do ano de 1967 vai ser em sua homenagem. Curros Henriques vai iniciar sua carreira jornalística no ano de 1873, trabalhando na Gazeta de Madrid e depois no jornal O Imparcial. Curros Henriques viveu aquele momento da chamada Terceira Guerra Carlista, que foi uma guerra civil que aconteceu no Estado espanhol, ficando conhecido por ter escrito as Cartas do Norte.
Também é sabido que no ano de 1880 ele vai publicar Ares da Minha Terra, que é um livro de poemas onde ele manifesta o seu sentimento anticlerical, tendo uma visão muito crítica de que a igreja não se aproximava dos pobres e dos necessitados, mas que, pelo contrário, a igreja funcionava para defender algumas castas de privilégios. Em 1894, o José Henrique decide emigrar para a América. Ele vai para Havana, em Cuba. Lá vai dirigir um jornal chamado A Terra Galega. Novamente aqui a gente tem também uma situação que Cuba era um local também de forte imigração galega. E depois ele vai trabalhar em outros jornais, como o Diário das Famílias, o Diário da Marinha, mas, como sempre, eram editoriais feitos em castelhano. Também é sabido que em 1904 ele retorna para Galiza, ele vai para Corunha, e lá ele vai se envolver naquele movimento do regionalismo galego, juntamente com Manuel Murguia e uma associação que estava se desenvolvendo naquele momento, que vai ser a precursora da futura Real Academia Galega. Sabe-se também que depois ele retorna para Cuba e lá fica doente e morre no ano de 1908. Depois disso, seus restos mortais vão ser levados de volta para Galiza. O ano de 1851 também temos o nascimento de Pio Lino Cunhas Pereira. Teria ele nascido em Vigo, na mesma cidade em que vai morrer no ano de 1927. Ele foi um poeta e jornalista galego, que tinha uma produção de poemas basicamente em castelhano e às vezes também produzia algo em galego. Colaborou em revistas como a Galícia Cômica, a Pátria Galega e também no Faro de Vigo. Bom, até aqui a gente falou pessoas que estavam nascendo nesse ano e que depois vão ter uma vida produtiva da literatura, da poesia, do jornalismo galego. Entretanto, nesse 1851 também temos publicações que são daquele período, como por exemplo as feitas por José Garcia Mosqueira, que escreveu a poesia de Recordações de Assara, sendo estas publicadas no jornal O Tio Marcos da Portela, no ano de 1877. Também temos nesse ano publicações de Vicente Maria Feijó Montenegro e Arias, que foi um médico e poeta galego, e que inclusive Dom Ricardo Carvalho Caleiro menciona essa pessoa num livro que ele produziu nos anos 60, que fala a respeito da história da literatura galega, e que ele entende que Vicente Maria Feijó teria sido um dos precursores de Rosário de Castro. É nesse ano que Neira de Mosqueira vai fundar em Santiago o jornal O Eco da Galiza. Benito Viceto vai publicar Os Fidalgos de Monforte e Crônicas Espanholas. E é nesse ano em que Manuel Murguia vai transferir-se para Madrid para estudar farmácia. Como curiosidade, nesse ano também José Losada vai entregar o novo Botafumeiro na Catedral de Santiago. E é isso, pessoal, a gente termina aqui essa pincelada do ano de 1851, e para vocês terem acesso a todas as informações a respeito da literatura, da poesia deste ano e dos demais anos, basta que vocês consultem o sítio eletrônico julipedia.com. Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Tchau, tchau.